O som das sirenes cortava a madrugada silenciosa. A cidadezinha de sombra fria, encravada entre florestas densas e esquecida pela civilização, estava mais tranquila do que de costume. O sargento Marcos Antunes estacionou a viatura em frente ao que restava de uma velha casa em ruínas. Os anos na polícia o haviam ensinado a não acreditar em lendas ou superstições. Mas algo naquela noite lhe trazia uma sensação diferente, um arrepio na espinha que ele não conseguia explicar. Havia uma lua cheia no céu, e não uma lua qualquer. Era a lua sangrenta, o tipo de fenômeno astronômico que sempre atrai curiosos e desperta histórias sombrias. O rádio da viatura chiava com interferências esporádicas, enquanto Marcos pegava sua lanterna e caminhava para dentro da escuridão da floresta. Por dentro, ele lutava contra o instinto que vinha crescendo com força nos últimos meses. O calor que queimava sob sua pele, a dor lancinante que o dominava a cada ciclo lunar. Tentava ignorar, fingir que era só o estresse da rotina policial, mas nas profundezas de sua mente sabia que algo mais sombrio estava acontecendo com ele. Algo que fugia da compreensão humana. Tudo começou há 6 meses, quando uma série de assassinatos brutais abalou Sombra Fria. Os corpos eram encontrados mutilados, como se algum animal feroz os tivesse despedaçado. E o pior, todos os crimes ocorriam em noites de lua cheia. Marcos foi um dos primeiros a investigar os assassinatos. No entanto, em uma dessas noites, algo aconteceu. Ele estava na cena do crime, uma clareira no meio da floresta, quando ouviu um uivo que parecia vir das profundezas da própria terra. Um vulto enorme, coberto de pelos, olhos vermelhos como brasas, saltou sobre ele. A criatura o atacou com uma força inimaginável, mas por um milagre ele conseguiu escapar com vida. Desde aquela noite, sua vida nunca mais foi a mesma. Ferido, foi levado às pressas para o hospital, onde os médicos disseram que não havia evidência de animal algum. Mas ele sabia a verdade, e os sinais começaram a aparecer. Marcos começou a sentir algo mudar dentro de si. Suas unhas cresciam mais rápido, os dentes pareciam afiados demais, a fome por carne crua se tornava insuportável. A cada ciclo lunar, ele se isolava em casa, se trancava no porão para impedir que algo terrível acontecesse. Mas as portas e correntes não eram o suficiente. Naquela noite, a lua sangrenta brilhava intensamente, e Marcos sentia o monstro dentro de si rugir para ser libertado. Ele sabia que não poderia mais lutar contra aquilo. O calor dentro de seu corpo estava insuportável, e sua visão começou a ficar turva. Caiu de joelhos, sentindo os ossos se deslocarem, a pele rasgar e os músculos se esticarem em uma transformação horrível. Os gritos de dor se transformaram em uivos guturais e bestiais. O policial não estava mais ali. A besta havia tomado o controle. A criatura de pelagem negra e olhos flamejantes correu pela floresta em busca de sangue. Sua mente estava tomada pelo instinto primitivo de caça e o cheiro do medo a guiava. No vilarejo, as pessoas ainda estavam acordadas, algumas reunidas nas tavernas locais, aproveitando a tranquilidade da noite. Elas não sabiam que o terror estava prestes a cair sobre elas. Primeiro foi um fazendeiro, atacado enquanto cuidava de seus animais. O homem não teve chance. Gritos ecoaram pela noite, mas ninguém veio em seu socorro. Em seguida, uma família que voltava de uma comemoração na praça principal foi cercada pela fera. Sangue, gritos e o som de ossos sendo quebrados preencheram o ar, enquanto a lua testemunhava os horrores daquele ser maldito. Enquanto isso, dentro da mente do monstro havia fragmentos de consciência. Marcos, em algum lugar, ainda lutava para retomar o controle, mas era uma batalha perdida. A cada nova morte, sua humanidade era drenada um pouco mais. Quando o dia finalmente amanheceu, o corpo de Marcos estava encolhido entre os arbustos, nu, coberto de sangue seco e lama. Suas mãos tremiam enquanto tentava se lembrar do que havia acontecido. O gosto metálico de sangue fresco ainda estava em sua boca, e o cheiro de morte impregnava suas narinas. Ele tentou se levantar, cambaleando até sua viatura, mas não foi longe. Suas pernas falharam e ele caiu de joelhos. Na mente dele, flashes da noite anterior o atormentavam. O olhar desesperado das vítimas, os gritos que ecoavam em sua alma. Ele era o monstro. Ele era o assassino que jurou proteger a cidade. A maldição havia tomado conta de seu corpo, destruindo qualquer vestígio de sua antiga vida. Marcos sabia que não havia como escapar. A cada noite de lua cheia, o monstro retornaria e mais sangue seria derramado. Ele já não tinha mais controle. A culpa o consumia e a ideia de se entregar à polícia
ou até mesmo acabar com sua própria vida, lhe passava pela mente. Mas ele sabia que isso não adiantaria. Os meses se passaram e a cidade de Sombra Fria foi tomada pelo medo. As mortes continuavam e ninguém conseguia identificar o responsável. Marcos, agora vivendo como um fugitivo de sua própria natureza, passou a evitar o contato humano, sempre se escondendo nas profundezas da floresta nas noites de lua cheia, acorrentando-se em cavernas na esperança de conter a criatura. Mas a lua sempre o chamava, e toda vez ele atendia o chamado. Em uma noite particularmente sombria, após mais um massacre, Marcos decidiu que não podia mais viver daquela maneira. Sabia que havia apenas uma saída. Pegou sua arma, ainda coberta de sangue, e foi para a beira de um penhasco que ficava nas extremidades da cidade. O vento cortante soprava em seu rosto enquanto ele olhava para a lua cheia, sua eterna maldição. Colocou a arma na boca, fechou os olhos e, em um último ato de desespero, apertou o gatilho. Mas antes que o tiro ecoasse, a lua sangrenta iluminou seu corpo com uma força quase sobrenatural. A maldição não permitiria que ele escapasse. A bala nunca disparou. E enquanto ele gritava de angústia, a transformação começou novamente. Sombra Fria nunca mais viu o sargento Marcos. Dizem que nas noites de lua cheia, um uivo ressoa pelas montanhas e aqueles que se aventuram nas florestas escuras são condenados a encontrar o monstro que outrora foi um homem. Marcos Antunes estava condenado a vagar pelas noites eternas, uma criatura da lua, uma besta sob a maldição da lua sangrenta.